Pois bem, pessoal, então estamos falando nesses últimos vídeos sobre o cumprimento de sentença, né, que fixou a obrigação de pagar alimentos. Falamos sobre as duas possibilidades de haver o cumprimento sob pena de prisão, com possibilidade de prisão civil, ou sob pena de penhora. Aí no vídeo passado nós falamos um pouquinho sobre o procedimento com o pedido de prisão civil e para as prestações anteriores, ou seja, vencidas há mais de 3 meses, ou, se for opção do credor, também para as prestações atuais, ele pode se valer pelo rito tradicional do cumprimento de sentença, que está lá previsto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Esse é sob pena de penhora. Então não há possibilidade de prisão, é execução tradicional, cumprimento de sentença tradicional. E nesse caso, como que funciona? O credor pede a intimação do devedor para que ele faça o pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Tem o prazo para pagamento voluntário, não fez o pagamento voluntário em 15 dias, aí então tem início a execução propriamente dita. O credor tem que apresentar uma nova planilha, agora com 10% de honorários advocatícios e uma multa também de 10% pelo não pagamento voluntário no prazo de 15 dias, e ao mesmo tempo começa a correr para o executado o prazo de 15 dias para a apresentação de uma impugnação, um incidente de impugnação. Veja, ele tem 15 dias para fazer o pagamento, esgotado o prazo dos 15 dias, começa a fluir o prazo para a apresentação de impugnação, enquanto que o credor já começa a se movimentar pedindo aí a medidas constritivas, penhora de bens, pesquisa através do Bacenjude. Algumas características importantes sobre essa questão da impugnação. Primeira delas, ela é um incidente, tá? Então ela vai tramitar junto com o cumprimento de sentença, junto com a execução, mas ela é um incidente próprio, diferente da justificativa que nós vimos no vídeo passado, no rito do artigo 528, sob pena de prisão, que é uma petiçãozinha simples, né? Aqui não, é um incidente dentro do processo, vai tramitar o cumprimento de sentença, vai tramitar a execução e em apartado, juntamente vai tramitar essa impugnação apresentada. Não é embargos à execução, tá? Um erro muito comum, pessoal, apresentar embargos à execução. Por que não é embargos à execução? Porque nós estamos falando de cumprimento de sentença. É uma pensão fixada judicialmente. Os embargos à execução hoje, eles ficaram reservados para as execuções de títulos extrajudiciais. Então, por exemplo, se a pensão alimentícia não foi fixada em juízo, tá? Então as partes fizeram lá um acordo, assinaram, e aquilo foi referendado pelos advogados das partes ou pela defensoria, mas não foi homologado em juízo. Aí eu tenho um título extrajudicial nas mãos. Aí eu vou ter que ingressar com uma execução, chamada execução autônoma, porque eu não tenho um processo de conhecimento antes. E aí sim, aqui o devedor, aí é outro rito, tá? Aí o devedor ele é citado para pagamento em 3 dias, e aí começa a fluir o prazo para apresentação de embargos à execução, aí é uma outra história. Aqui, quando eu falo em cumprimento de sentença que fixou a obrigação de alimentos, é um cumprimento de sentença e o meio de defesa é uma impugnação. E aí apresenta essa impugnação. E aí, se ela for rejeitada, continua tramitando, né, normalmente a execução, já teve aí os atos de constrição, penhora, vai para leilão, para satisfação do direito daquele credor. Inclusive aqui na penhora, só fazer um parênteses, tome cuidado, tá, que aquela impenhorabilidade do salário, o salário é impenhorável, para pagamento de alimentos, não, tá? Para pagamento de alimentos é possível a penhora de salário, inclusive pode ser descontado diretamente em folha, desde que, nos termos do 529, parágrafo 3º do CPC, desde que o valor a ser descontado, referente a prestações atuais, somado com o pagamento da pensão regular do mês, não ultrapasse 50% dos rendimentos do sujeito. Então, quanto que ele paga de pensão e já é descontado em folha mensalmente? 20% dos rendimentos dele? Ok, então eu posso ainda penhorar, posso pedir o desconto de mais 30% para ir devagarzinho pagando as prestações anteriores, enquanto
for necessário, né? Você faz um cálculo, vê quantos meses serão necessários, descontando aqueles 30%, para a satisfação de todo o débito. Então aqui não tem penhorabilidade do salário. Prazo prescricional, tá? Prazo prescricional para cobrança de dívida alimentar é de 2 anos. Não confundir com a fixação de alimentos, tá? Os alimentos podem ser fixados a qualquer tempo. Então tem gente que tem dúvida, poxa, mas eu já tenho um filho, uma filha com 14 anos, 15 anos, ainda dá para entrar com uma ação pedindo alimentos? Lógico que dá, tá? Até mesmo depois da maioridade dá para entrar com um pedido. Quando eu falo em prescrição, para executar aquilo que já foi fixado. Só que aqui também tem um outro porém. Não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante a constância do poder familiar. Então, se a pensão foi fixada, por exemplo, quando a criança tinha 3 anos de idade, só que o pai nunca pagou. Hoje, aquela criança já tem 19 anos, já é um marmanjo, né? E aí resolve executar o pai por tudo que ele não pagou. Pode ainda executar todo o valor do débito? Pode. E por que pode? Porque até os 18 anos não começou a correr a prescrição. Só começou a correr quando ele completou 18 anos. Ele ainda tem 19, então nada prescreveu, ele pode executar o valor total do débito, só não pode ser sob pena de prisão, tem que se valer do rito tradicional do cumprimento de sentença, tá? Mas não houve prescrição. É um argumento muito comum nas impugnações, os devedores dizerem, não, isso já prescreveu, já faz mais de 4 anos, 5 anos, 3 anos, não prescreveu não, só se já completou 18 anos, já atingiu a maioridade, e aí sim começa a correr o prazo prescricional. Tomem cuidado com isso, porque o Código Civil ele diz que não corre a prescrição contra os relativamente incapazes. Então a regra geral é que quando o sujeito completa 16 anos, começam a correr prazos prescricionais contra ele. Só que numa outra regra, o Código vai dizer também não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Então, quando ele completou 16 anos, começaram a correr prazos prescricionais, mas não em relação a um direito que ele tem para exercer contra o pai dele. Contra o pai, só começa a correr prescrição após os 18 anos, tá bom? Então é isso, um panorama geral aí do cumprimento de sentença da obrigação que fixa alimentos, tá? Lembrando, novamente, se eu tenho um título extrajudicial, não foi fixado em juízo, eu tenho duas opções. Ou entro com uma ação para ser fixada judicialmente antes, depois faço cumprimento de sentença, ou então já ingresso com uma execução de título extrajudicial. E aí sim tem a possibilidade dos embargos à execução. Agora, aqui no cumprimento de sentença, não se fala em embargos à execução. É uma impugnação, que é um incidente processual. Enquanto que na execução do 528, que é aquela sob pena de prisão, uma petiçãozinha simples, uma justificativa dentro do mesmo processo, ela não gera nenhum incidente. Ela faz parte da própria discussão daquele cumprimento sob pena de prisão para ver se pode seguir ou não sob pena de prisão, tá bom? Então é isso aí, continue se inscrevendo no canal, quem ainda não está inscrito, clica aí para se inscrever, dá uma força pra gente, ativa o sininho para notificações, quem tiver dúvida, sinta-se à vontade, deixe aí nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.